Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Gimenez e esse é o canal Lorena Gimenez Conectare. Aqui nesse canal eu trago mensagens para todos vocês, mensagens de taroterapia, tá? Eu vou me apresentar, eu sou a Lorena Gimenez e eu sou psicopedagoga clínica, sou psicanalista, terapeuta holística e eu uso o tarô, é um dos instrumentos que eu utilizo nos meus atendimentos, tá? Para trazer para a gente o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né? A nossa conexão com o mundo sutil e tudo mais. Espero que você goste. Se você gostar, né, da mensagem, gostar do tema, dos temas que eu trago aqui, eu peço então que você se inscreva, deixe o seu like, comente, para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante e possa encaminhar como sugestão para outras pessoas, tá? Eu percebo agora que eu tô voltando com os vídeos, eu tô vendo que tem muita gente que tá assistindo os vídeos, mas não é inscrito. Então não custa nada, né, para ajudar, fazer essa troca, né? Eu passo para vocês a mensagem e vocês passam então para mim com a inscrição, tá bom? Então a gente vai dar início agora, o primeiro vídeo do ano de 2023. Espero que seja uma mensagem bem gostosa para todo mundo, tá? Vamos lá? Então, primeiro eu embaralho perguntas que eu tenho aqui já prontas, e aí a gente vai, depois com o tarô mitológico, eu tiro mais 3 cartas e as cartas vão conversar com a gente, trazer uma mensagem. Lembro também que são vídeos atemporais. O que significa isso? São vídeos que não tem tempo determinado. Então, no momento que você clicar, no momento que esse vídeo aparecer para você, é o momento que você vai precisar ouvir, que você vai tirar alguma coisa, algum proveito do vídeo, da mensagem, tá bom? Vamos lá, então. Qual a mensagem, qual a pergunta para reflexão de hoje, esse primeiro vídeo do ano de 2023? O que a gente precisa refletir nesse momento? Por favor, qual a energia que está conectando com a gente nesse momento? Caiu aqui, nem tinha percebido. Bom, a pergunta é: você se preocupa em solucionar seus problemas ou se ocupa em buscar boas soluções? Você se preocupa em solucionar seus problemas ou se ocupa em buscar boas soluções? Deixa eu mostrar para vocês, vai estar espelhadinho. Vamos lá então. Agora, com o tarô mitológico, a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá então. Quais são as cartas? Duas. Eu falei 3 cartas, mas quis cair mais uma, então a gente aceita, né? Bom, vamos lá então. A carta do fundo do deck, que é a energia inicial da leitura, é o 5 de paus. Bom, então essa carta 5 de paus, o 5, como eu já disse para vocês em outras leituras, quem já me acompanha por aqui, é uma carta de conflito, é uma carta de preocupação, é uma carta de medos, inseguranças, é uma carta de caos, tá? E o paus traz pra gente sempre uma mensagem
relacionada à nossa energia, à nossa disposição, à nossa vitalidade, nosso entusiasmo. E com essa pergunta, né, contextualizando então, você se preocupa em solucionar seus problemas ou se ocupa em buscar boas soluções? O que essa carta de energia inicial está falando pra gente? Que a gente precisa então olhar para os nossos problemas, né? O 5 de paus ele fala de problemas, de lutas, de batalhas que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa vivenciar. Só que a gente vai ver então aqui qual que é a mensagem do tarô para como enfrentar essa situação, esse problema, seja em qual âmbito for da nossa vida, tá? Então pode ser no âmbito pessoal, âmbito profissional, né? Pode ser no âmbito físico, a nossa saúde. Então, independente de qual âmbito seja, a mensagem é geral, é uma mensagem geral para todas as pessoas que nesse momento se encontram no meio de um conflito, no meio de uma insegurança, no meio de uma situação que precisa encontrar boas soluções, tá? Primeiro, antes de mostrar as cartas para vocês, eu gostaria de falar que a gente precisa olhar sempre para uma situação de desafio, né? Então, um problema, um desafio que surge na nossa vida, ele sempre vai trazer, né? A gente sempre tem que tirar disso aprendizados, tá? Então, a gente aprender com as situações que a gente está vivenciando e não se vitimizar, não se paralisar, né? Então, a gente precisa muito olhar para as situações conflitantes na nossa vida, ainda mais agora, início do ano, né? Então tá todo mundo planejando o ano, o que vai fazer nesse ano, quais metas eu tenho, de onde eu posso partir, para onde eu posso chegar, né? Então é um momento muito gostoso do ano em que todas as pessoas estão vibrando no início, começo, recomeço, reconciliação, né? Novos passos que serão dados num ano novo. Bom, a primeira carta que saiu, pra gente então refletir, é o 2 de paus. A segunda carta é Rainha de Ouros. A terceira carta é um arcano maior, é o Mundo. E nessa leitura, né, primeira leitura do ano, surgiu mais uma cartinha pra gente, que é uma carta muito especial, que é o As de Copas. Bom, pessoal, vamos iniciar então, interpretar diante dessa questão, diante dessa carta de fundo de deck, o que o tarô tem de mensagem pra gente. Bom, o 2 de paus, o número 2 é sempre de inícios, né? Primeiro vem o 1 e o 2 chegando, a gente consegue lançar algo para o mundo, tá? O 1 é só a ideia. O 1 é a ideia, é a vontade, é o desejo. Quando o 2 aparece, é quando a gente lança, dá o primeiro passo para aquela questão que a gente quer trabalhar, quer resolver, né? Quer vivenciar. E ao lado da Rainha de Ouros, o que isso significa? Rainha de Ouros é uma carta muito importante, que traz uma energia, independente se você é homem ou mulher, a Rainha de Ouros ela traz uma energia de alguém que é próspera, alguém que é radiante, alguém que é muito criativa, alguém que é muito ativa, né? Então é alguém, por exemplo, aqui ó, o 2 de paus ao lado da Rainha de Ouros, fala pra gente, essa situação, esse problema que você encontrou nesse momento da sua vida. Como que você precisa olhar para ele, né? Para buscar boas soluções, com o olhar criativo, com o olhar do entusiasmo, com o olhar da vontade de solucionar, que é o 2 de paus, que é o passo, eu preciso agir, eu identifico o problema, eu sei que eu preciso buscar boas soluções, então de que maneira, né, eu vou usar o meu sentimental e o meu mental para resolver essa situação? Primeiro, com a Rainha de Paus, que é o quê? Criatividade, disposição, garra, confiança, né? E é sempre acreditar que o resultado já chegou, né? A gente sempre olhar para aquela situação, já chegou, eu já resolvi, eu já conquistei aquilo que eu queria.
E o 2 de paus é o passo, é a ação. Também, sendo paus, é ação com entusiasmo, com fé, com esperança, com acreditando que você já resolveu, que aquilo é só algo que chegou para você aprender, para você vivenciar. E aí, pessoal, tem então a próxima carta, que é a carta do mundo. Quando vem a carta do mundo, que é um arcano maior, ele fala pra gente o quê? Finalização. Então, se a gente está falando de problemas, né, de solucionar problemas, de buscar boas soluções, e vem um arcano maior, que é a carta do mundo, tá dizendo que se a gente olhar para situações de desafios, com esse olhar criativo, entusiasmado, né, e tomar a primeira ação, decidir o que você precisa fazer e agir, com certeza os problemas, né, não serão olhados como problemas, né? Serão olhados como situações, fatos que surgiram na nossa vida e que nós encontramos boas soluções, né, para aquilo. Então, a gente não olhar para aquela situação, para aquele desafio como um problema que surgiu, mas a gente olhar como uma possibilidade, né, de encontrar boas soluções e, com isso, realizar transformações, realizar mudanças positivas na nossa vida. Então, a gente sempre ter o olhar positivo para as situações que chegam na nossa vida, né? E isso é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, de a gente parar de reclamar, parar de olhar para situações como vítima, né? Só comigo, por que acontece só comigo? Por que eu não resolvo isso? Por que isso? Por que aquilo? Então, você parar de se culpar, se autopenalizar por conta de situações que vão acontecendo na sua vida, no decorrer da sua vida, né? Com a compreensão de que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um ensinamento para trazer. Então, quando a gente começa a olhar para os desafios que surgem na nossa vida, com esse olhar, o que eu preciso aprender com isso? O que me falta que eu ainda não solucionei? Como buscar uma boa solução para isso que se apresentou a mim, né? E aí vem o As de Copas. O que é o As de Copas? O As de Copas copas, todo mundo sabe, né? Quem já me acompanha por aqui, é o naipe do sentimento, do coração, é o naipe da emoção, é o naipe de... quando ele aparece pra gente, ele tá falando pra gente, olha, veja com os olhos do coração. E o As é sempre início, né? Como eu falei, que é o 1. O As é início. Então, qual que é a mensagem do tarô pra gente? Pra gente, nesse momento, ter a compreensão de que todos os desafios que se apresentam na nossa vida são ensinamentos que precisamos vivenciar. E que quando nós olhamos para esses desafios, sem chamá-los de problemas, né? Encontrar, identificar como um desafio que se apresenta na sua vida, né? Que está te tirando da sua zona de conforto. Então, quando isso acontece, você tem que ter a ação, a atitude, o quê? Daquela pessoa que acredita que é capaz de resolver. Eu sou capaz de resolver. Tudo que aparece pra gente, a gente tem a condição, a gente tem tudo que a gente precisa para resolver. A gente só precisa aprender a encontrar, né? A buscar essas boas soluções. E o 2 de paus também pede pra gente o quê? Agir com entusiasmo, energia, boa vibração, entender que aquilo vai te trazer uma lição, um aprendizado sempre, tá? E isso faz o quê? Faz com que a gente inicie novas histórias, novos caminhos, novos passos, novas situações, novas emoções. Então, quando a gente aprende que tudo que a gente recebe como desafio, a gente tem essa condição, essa capacidade de solução, e a gente olha para isso como uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento e de expansão, a gente começa a olhar para a vida com mais gratidão, com mais amor, né? Então, esse aqui, o As de Copas, é como se o universo, né? Deus, aquilo que você acredita, né? Como algo que não é palpável, né? A fé, Deus, o universo,
tudo isso que a alma, o espírito, né? Tudo isso que a gente não consegue tocar, não consegue ver com esses olhos, tá dizendo pra gente, olha, se você tá vivendo nesse momento esse desafio, essa situação, é porque você tem a potência, a capacidade de solucionar. Então nunca desacredite do seu poder de manifestação, do seu poder de concretizar tudo aquilo que você deseja, tá? Então as coisas que a gente realiza na vida, a gente precisa dar esses passos com vontade, né? Com brilho, entusiasmo, para que elas sejam resolvidas, solucionadas, para que a gente então prossiga o nosso destino, o nosso caminho, sempre realizando tudo aquilo que se apresenta pra gente, tá? Bom, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma cartinha, mais alguma mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem, compartilhem com as pessoas que gostam, né, de tarô terapêutico. Vamos começar esse ano de 2023 com um olhar novo, né? Com um olhar de gratidão para tudo que acontece com a gente, tudo que a gente vivencia, tudo que se apresenta para nossa vida. Vamos ver se tem mais alguma. Tem. Viu que saiu rapidinho, né? Essa carta é o Pajem de Copas. Olha bem para essa carta, presta atenção nela. Essa carta, o Pajem de Copas, sempre traz pra gente aquele pedido, né? Que é o nosso inconsciente, né? Quando eu trabalho com tarô, o meu trabalho com tarô é um trabalho que cada uma dessas lâminas, ela traz a jornada humana, né? Então, de todas as experiências que a humanidade vivencia, do coletivo consciente, coletivo inconsciente, nós temos trajetos e possibilidades de caminhos que a gente já identificou, né? A humanidade já vivenciou tantas coisas no mundo, e aí o tarô, como terapêutico, ele traz pra gente, então, sempre naquela energia que a gente está vibrando, né? Porque eu acredito muito em energia. Então, esse momento que todo mundo que está aqui assistindo agora, né? Não sei que dia você vai assistir, que hora você vai assistir, mas você vai aparecer por aqui com uma vibração de o quê? Eu preciso olhar para os desafios que se apresentam na minha vida de uma maneira diferente. E também aqui, ó, o Pajem de Copas, ele sempre fala do trabalho de se conhecer. Então, você precisa aprender, né, entender quem é você, como você funciona, como você reage às situações do seu cotidiano, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fluidez na nossa vida, né? Mais a gente entende que aquilo que se apresentou na minha vida não é algo que eu preciso reclamar, que eu preciso me sentir inferior a alguém, que eu preciso me vitimizar, mas é algo que se apresenta na minha vida para eu poder crescer, para eu poder amadurecer, tá? Então, quando eu me conheço, quando eu sei muito bem quem eu sou, o que eu preciso, eu começo a então olhar para todas as situações. Então, é um olhar atento a todo momento. Então, todo momento eu vou estar olhando para as situações que eu estou vivenciando, olhando para as pessoas que estão à minha volta, olhando para o meu trabalho, olhando para a minha relação, olhando para a minha família, para os meus amigos, para os lugares que eu vou, para os cursos que eu faço, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço. Quando eu começo a olhar tudo isso para interpretar a minha pessoa, quem eu sou, por que eu faço isso, por que eu gosto disso, eu começo então a deixar que a vida flua com mais leveza, harmonia, né? Então os desafios que se apresentam, eu já não vou olhar mais com aquele olhar de medo, insegurança, preocupação. Eu vou encarar aquilo como algo que vai acontecer na minha vida para eu poder evoluir, para eu poder aprender, né? E lembrando que a gente tá então, né, no mês de janeiro todo mundo faz aquela listinha, o que eu preciso fazer esse ano, o que eu deixei no ano passado e esse ano eu pretendo fazer. Não se prendam muito a realizar tantas metas, coloque uma meta de cada vez para você, né? Coloque uma meta de cada vez, com tranquilidade. Às vezes, você está num período da sua vida em que a meta é não se colocar metas,
né? Por que a gente precisa de metas para iniciar o ano? Quem que disse que todo mundo precisa elaborar metas para viver um ano novo, né? Às vezes você precisa só o quê? Se conhecer, fazer esse caminho de busca interior, né? Se reconectar com o mundo sutil. Você está cuidando da sua alma, do seu espírito, além de cuidar do seu corpo físico, né? O que você faz para alimentar esses outros corpos, né? Contato com a natureza, ouvir boa música, aprender a tocar um instrumento, de repente, né? Você começar algo novo, aprender um instrumento, fazer uma aula de canto, uma aula de dança. Então não se cobre tanto, não se peça tanto. Viva com fluidez, né? Essa que é a mensagem, para a gente nesse ano de 2023 ter mais leveza, mais saúde, mais paz no coração e entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito muito maior do que a gente imagina. E para a gente olhar para todas as situações com o olhar da gratidão. Muito obrigada, eu sou capaz de resolver isso e vão aparecendo mais situações e mais situações para eu cada vez mais expandir, crescer e ser alguém melhor. Melhor para mim e melhor para todos à minha volta, tá bom? Desejo a todos vocês um mês de janeiro maravilhoso e eu volto no mês de fevereiro com a próxima leitura, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!